tive a oportunidade ainda de ter conversado, ter falado, mas é um prazer estar de volta, amém? E vamos orar? Você está pronto para a palavra? Eu pensava que o irmão ia ministrar no meu lugar, mas não era por isso não, porque é exatamente a mesma coisa, amém? Então, eu disse, então não tem nenhum problema, estamos na mesma sintonia, amém, queridos? Glória a Deus. Então é realmente uma noite de oportunidade. Aleluia. Vamos orar ao Senhor por esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, muito obrigado por esse momento, por esse dia, por essa oportunidade. Reconhecemos a bondade do Senhor, reconhecemos a fidelidade, a misericórdia do Senhor que nos alcança. Aleluia. Como é bom, Senhor, poder se expor. Está exposto a palavra, a unção, a graça do Senhor. Pai, obrigado. Reconhecemos que sem a palavra nós não vivemos. E o que o Senhor disse é a mais pura verdade. Nem só de pão vive o homem. Não importa em quais conquistas nós possamos estar envolvidos, nada substitui a comunhão contigo. Nada substitui um tempo de qualidade na tua presença, Senhor. Por isso, obrigado. Eu te peço que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, coração para entender. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que nos faça enxergar as verdades da sua palavra. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada irmão e irmã que estão aqui nessa noite. Que possamos juntos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Muito obrigado e te louvamos. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus seja louvado. Eu não tenho ainda algo que eu pudesse dizer. Eu tenho uma mensagem. Eu tenho apenas um início. E eu gostaria de começar. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Versículo 43 diz assim: enquanto ele despedia as multidões, as multidões o apertavam, não é? Versículo 43 mesmo diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Amém? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se dele, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa de lhe haver tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Marcos, por favor, só voltar um pouquinho. Evangelho de Marcos, é a mesma passagem, a mesma. Aleluia. Capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 25, a mesma passagem, diz assim: aconteceu que certa mulher, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido
Ela ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Mateus também, capítulo 9. Só voltar um pouquinho. Amém? Mateus 9, versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E Jesus, vendo-a, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém? Efésios. Aleluia. Capítulo 3. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, muito mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí o final do versículo conclui assim: conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E ele diz: conforme, segundo o seu poder que opera em nós. Existe um poder que opera em nós, sim ou não? A palavra diz isso. A 1 João diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, habita em nós. Paulo fala aí em 1 Coríntios capítulo 3, falando para a igreja de Coríntios, dizendo: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? O Espírito de Deus, na verdade? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, era uma igreja como nós, não é? Mas não é porque simplesmente o Espírito está habitando na vida de uma pessoa que significa que ela vai viver o extraordinário só porque o Espírito habita. É necessário que nós façamos algumas coisas. Você vai entender melhor. Lá em Atos 19. Atos, capítulo 19. Amém? Atos 19, 1 diz assim: Paulo chegando em Éfeso, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Quando crestes? Ao contrário, responderam ele. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que vocês foram batizados? No batismo de João. Aí Paulo começa a ensinar. Amém?
Esses irmãos queridos, se você não conhece algo, você não usufrui daquilo que você tem. Amém? Quando você conhece, aquilo lhe dá direito, lhe dá condições de você usufruir. Por mais que você tenha, é a mesma coisa por exemplo, um programa, o governo lançar um programa qualquer aí, por exemplo, dizendo o seguinte, olha, todo homem acima dos 50 anos vai ter benefício disso, daquilo. Então o governo vai, vamos dizer assim, ele fez essa lei, um exemplo, amém? Isso é um exemplo. Então todo homem acima de 50 anos vai ter um benefício para receber X por mês, por exemplo. E pode ser que uma pessoa que não saiba disso, ela não vai usufruir, mesmo tendo direito. Mesmo já estando disponível, mas ela não vai usufruir. Amém? Então, por isso que Paulo diz, olha, maior é aquele... Paulo não, perdão. 1 João diz, maior é aquele que habita em nós, do que aquele que habita no mundo. Você acredita que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é maior do que qualquer outra coisa? Sim ou não? Então, Paulo diz em Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu Espírito que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes nós vencemos ou estamos tentando vencer as situações de várias maneiras. Amém? De várias formas. Assim como eu li esses textos da mulher do fluxo de sangue, e por várias vezes, todos os textos, Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Amém? Todos os textos, Jesus atribui à fé da mulher o resultado. Ah não, mas ela tocou em Jesus, mas também muitas pessoas tocaram em Jesus. Tanto é que os discípulos disseram, Senhor, você está rodeado no meio de uma multidão. Como é que você está fazendo uma pergunta dessa? Quem me tocou? Porque se ele estava no meio de uma multidão, é claro que todo mundo queria tocar em Jesus. Só que não era o toque em si que trazia, que proporcionava alguma coisa. Amém? A Bíblia diz que essa mulher, ela dizia consigo mesma, diz a palavra lá em Mateus. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, indo de vários médicos, durante muitos anos, e ela não teve nenhuma melhora. Então, o que realmente trouxe resultado para a vida dela? Quando ela decidiu crer naquilo que ela ouviu sobre Jesus. Queridos, o maior poder que nós temos hoje, quando eu estou falando isso, a maior poder, eu estou falando da maior arma, se é que eu posso usar essa expressão, a maior arma, a maior ferramenta que nós temos hoje para mudar alguma coisa na nossa vida é a fé. Assim como essa mulher durante 12 anos, ela vinha sofrendo de várias situações, ela gastou tudo que tinha com vários médicos, e ela não obteve melhora, porque ela colocou toda a sua expectativa naquilo que ela estava fazendo, naquele tratamento. Assim eu e você podemos colocar a nossa expectativa em coisas, em pessoas. Isso quer dizer que os médicos, eu não vou crer mais nos médicos? Não, queridos. Antes de qualquer coisa é a palavra, e é o Senhor que deve ser o fundamento da nossa vida. Amém? Todas estas coisas, elas serão um acréscimo a nós, e não a nossa fonte. Então, o que eu e você hoje temos na nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus, Ele concedeu uma medida de fé a cada um de nós. Ele repartiu. Alguém não pode dizer o seguinte, eu não tenho fé. Bom, se você diz que não tem fé, então você precisa aceitar Jesus. Não, mas eu aceitei Jesus. Então, fé já existe no meu e no seu coração, porque a Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé. Diga-se, eu tenho fé. Amém? Romanos, abre lá, só para título de conferência mesmo. Romanos, capítulo 12. Aleluia.
Versículo 3. A carta de Paulo aos Romanos. Romanos é o quê? É uma igreja? Essa carta foi escrita para cristãos? Sim ou não? Sim, né? Então essa carta foi escrita para crente, foi ou não foi? Essa carta foi escrita para aqueles que já conhecem o Senhor Jesus. E no versículo 3 ele diz o seguinte: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo assim, além do que convém, antes pense com moderação, equilíbrio. Por quê? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus, ele repartiu uma medida de fé para cada um. É a mesma coisa que Jesus disse, quando ele esteve aqui, ele disse: eu deixo a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Então ele deixou ou não deixou a sua paz? Sim ou não? Aí alguém hoje pode dizer o seguinte: eu não tenho paz, então tem alguma coisa errada. O que é verdade? Será que a palavra é a verdade ou a minha experiência que é a verdade? A palavra, querido, porque a minha experiência pode mudar, mas a palavra jamais mudará. A verdade, ela sempre será a verdade. Hoje eu posso estar de um jeito e amanhã posso mudar essa situação, mas a palavra sempre será a mesma. Então se alguém diz: eu não tenho paz, bom, você não está vivendo ou sabendo como usufruir da paz que ele já deixou, mas ele já deixou paz. O que cabe a mim e a você agora é descobrir como usufruir desta paz que ele já deixou. Mas dizer que eu não tenho paz é engano, é mentira, porque nós temos paz, porque ele diz: eu deixo a minha paz. E ele não mente. Tudo bem, queridos? Ele não mente. E como ele não mente, então, se o que ele diz não é a minha realidade, não é a minha experiência, então qual é a única coisa que pode mudar? A minha experiência, a minha realidade. Ele sempre permanecerá o mesmo. A palavra diz que ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. A sua palavra nunca será alterada, mudada. Amém? Então, a sua verdade é essa. Então aqui a Bíblia diz que Deus, ele repartiu a medida de fé. Bom, eu e você temos fé. E essa fé, ela é poderosa para mudar qualquer situação da nossa vida. O que eu quero hoje poder realmente trazer, a palavra que tem no meu coração, é que às vezes nós não valorizamos, ou não verdadeiramente damos a essa fé o crédito que ela deve dar, que ela merece receber. Amém? Nós sabemos, a palavra é clara e fala por várias vezes sobre como Jesus operou. A Bíblia diz que ele chegou na terra dele, em Nazaré, e ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele curou apenas algumas poucas pessoas impondo as mãos. E a Bíblia diz que ele ficou admirado com a incredulidade das pessoas. Um centurião certa vez chegou para Jesus e disse: Senhor, eu tenho um servo em casa que ele está doente. Jesus disse: eu vou até a sua casa, eu vou curar. Não, Senhor, não precisa, eu não sou digno. Só me dê uma palavra, só me mande uma palavra, que o meu servo será curado. E Jesus disse: olha, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Então, queridos, eu e você, nós temos algo precioso na nossa vida, que é a nossa fé. Não despreze isso, não ache que isso é algo insignificante. Hebreus capítulo 10 diz que eu não devo abandonar a minha confiança, porque ela tem grande galardão. Amém? Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: filha, a tua fé proporcionou isso que você está experimentando. E nós sabemos que realmente essa mulher foi curada pelo poder que fluiu de Jesus para a vida dela, sim ou não? Porque o próprio Senhor disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Então nós sabemos que o poder saiu de Jesus e tocou o corpo da mulher e ela foi curada. Mas Jesus disse que foi a tua fé. A fé, querida, é como um interruptor que liga, que aciona o poder.
Um prédio como esse, qualquer prédio que estiver tudo normal, casa nessa cidade, ele vai ter energia correndo por entre, não é? Ligando tomadas, interruptores, luzes, tudo. Mas essa energia que vai estar disponível, ela não vai funcionar sem uma ação nossa. Vai ser necessário que eu e você possamos acionar um interruptor, ligar a luz ou qualquer outro equipamento. Uma TV como essa que está aqui. Ela não vai funcionar só porque ela está aí e o prédio tem energia. Eu preciso acionar o botão e ligá-la para usar o benefício, usufruir do benefício. Amém, queridos? A fé, queridos, é algo primordial na nossa vida. É tão importante que Paulo fala por várias vezes: o justo viverá por sua fé. O que é viver pela fé? Essa palavra viver, querido, imagine para você entender o peso dessa palavra. Eu pergunto, que importância tem o alimento para nós? Você acha que a alimentação, ela é algo que nós podemos viver sem? Sim ou não? Então nós sabemos que através do alimento, ou da alimentação, ou a respiração, depende da nossa vida natural, sim ou não? Se faltar uma destas coisas, se uma pessoa deixar de se alimentar, é questão de dias ela morre. Se ela deixar de beber, não é? Questão de dias ela morre. Se ela deixar de respirar, aí é mais rápido ainda. Não precisa tanto tempo assim não. Você está entendendo? Então estas coisas, elas têm um peso muito grande na nossa vida. Não existe vida natural sem que estas coisas estejam bem presentes e definidas. Não tem como eu e você vivermos, usufruirmos de uma vida natural. Hoje nós sabemos mais do que nunca, por exemplo, que existe uma preocupação grande demais hoje sobre a alimentação, sobre o tipo de alimentação. Não é? Hoje não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso aqui tem que cortar, porque hoje nós sabemos que é através do alimento que nós teremos saúde. Existe até, né, frases nesse sentido, né? A saúde está no alimento. Se eu me alimento de forma errada, aquele alimento, mais cedo ou mais tarde, vai trazer consequências. Não é verdade? Então, eu estou colocando essas coisas só para nós entendermos o que a fé, ela tem um peso. Às vezes, querido, tem pessoas que elas não se preocupam em desenvolver sua fé. Às vezes ela tem situações, problemas nas suas vidas, e elas tentam resolver de toda forma possível. Ela conversa com tudo e com todos. Mas a fé, a oração de crer na palavra, de declarar a palavra, às vezes é a última. Já viu aquela expressão de dizer o seguinte: rapaz, eu já fiz de tudo, só falta orar. Eu já fiz de tudo para resolver isso, só falta orar. Quando na verdade deveria ser a primeira coisa. Esse exemplo aqui mostra que de uma mulher, esses textos mostram o exemplo de uma mulher que durante tanto tempo ela ficou lutando com uma situação. Tentando, e a Bíblia diz vários médicos. Ou seja, ela não passou apenas na mão de um médico, de um especialista, ela ficou pulando de um para outro. E assim, eu acredito que é mais ou menos como acontece hoje em dia, né? Você vai para um, aí ele diz assim, vai para outro. Aí fica encaminhando para vários médicos, porque especialidades diferentes, são opiniões diferentes, e assim vai. Então eu acredito que é mais ou menos isso. Então ela ficou, sabe, como um ratinho de laboratório, porque, sabe, ela servia como uma pessoa que era uma cobaia para determinados tratamentos e medicamentos. Então, é mais ou menos, irmão, para você entender o que essa mulher ela passou por vários anos. Além de tudo, ela ainda pagava por isso, ao ponto de perder tudo que ela tinha. Deixa eu dizer, o que eu quero nessa noite, querido, o que tem no meu coração é, nós temos muitas armas para usar
Se você tem uma enfermidade, você tem um médico, existem tratamentos, não é verdade? Existem várias especialidades, graças a Deus por eles. Só que a maior de todas essas armas, queridos, é a sua fé. Não deposite a sua confiança, a sua expectativa somente nas mãos de Deus médico. Por melhor que eles sejam, eles continuarão sendo homens. Você sabe que hoje, e não é apenas hoje que acontece, hoje, e isso vai acontecer sempre, a medicina e tudo mais vai estar sempre em evolução, em crescimento, em descoberta. Coisas que hoje é uma revolução para a medicina, tratamento hoje revolucionário, daqui a alguns anos pode ser ultrapassado, ficar para trás. Mas só tem uma coisa, querido, que nunca vai mudar, que nunca vai deixar de ser o que realmente é a palavra de Deus. E eu e você aprendemos a utilizar isso que a Bíblia colocou na nossa vida, que é tão importante que a Bíblia diz que o justo, ele vai viver pela fé. Então a fé, o que é fé? É quando eu desenvolvo um íntimo relacionamento com a palavra de Deus. Quando a palavra, as promessas de Deus não são estranhas para mim, não são algo que, fantasiosos. Ou seja, eu sei do que a palavra é a verdade. Então eu deposito totalmente a minha confiança, a minha expectativa na palavra, na promessa. Isso é fé. É quando a palavra se torna o meu suporte. Quer ver um exemplo? Provérbios, por favor. Aleluia. Às vezes, querido, nós podemos dizer o seguinte: mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para tal coisa acontecer. Eu não conheço muitas pessoas. Querido, você tem fé. E através disso você tem oração. Isso Deus pode mover tudo a seu favor. Você está entendendo? Nós temos a principal coisa que nós necessitamos. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 3. Versículo 5, só o versículo 5 para a gente. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que está estribado no próprio entendimento? Seu suporte, algo que lhe sustenta, algo que sustenta você. Assim. É algo que se torna a sua segurança, aquilo que você se agarra, se apega. E a Bíblia diz que isso que deve nos sustentar, ele diz, confiar no Senhor de todo o coração. E não está apoiado, fundamentado no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria humana. Tudo isso passa. Como eu falei, todas as coisas são boas, mas elas nunca devem estar na frente da palavra, da nossa confiança na palavra, no nosso relacionamento com a palavra de Deus, com as promessas do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se existe algo que eu devo considerar, atentar, se existe algo que eu devo desenvolver uma íntima comunhão, é com a palavra. É a mesma coisa de uma pessoa tentar ser salva por obras. É a mesma coisa de uma pessoa dizer, não, eu não faço nada do que me ensinam, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar as pessoas, eu vou distribuir metade do meu dinheiro, eu ganho o salário, eu vou distribuir metade para dar aos pobres, eu vou ajudar as pessoas porque eu sei que eu serei salvo nisso. Eu pergunto, será que vai ser? O que é que você diz? Não, né? Porque a palavra diz que a salvação é por fé. Então todo esse esforço vai se concluir em quê? Em nada. Isso quer dizer que eu não devo ajudar as pessoas, que eu não devo ser bom, fazer boas obras? Não. Isso não é isso que eu estou dizendo. Devemos fazer sim, sabendo que isso não vai trazer salvação para mim. Eu devo fazer porque é um mandamento, é uma ordenança, é uma instrução do Senhor. Mas eu devo fazer isso entendendo
que não é através desse ato que vai trazer salvação para a minha vida. Você está entendendo? É totalmente diferente. Amém? Aqui diz, confiar no Senhor de todo o seu coração e não esteja apoiado no teu próprio entendimento. O que eu e você temos de mais poderoso na nossa vida é essa palavra. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. É a palavra. É ela que não volta vazia. É a palavra que Deus vela para cumprir o que Ele prometeu. É a palavra. E quando eu olho para essa palavra, e não vejo apenas como um livro assim, sabe? Um livro bonito, até bonito. Não. Quando eu vejo Deus falando comigo, amém? Isso é fé. E é isso que é poderoso. Volta para lá, por favor, Mateus. Não, Marcos. Vamos ver para Marcos, no Evangelho de Marcos. Depois nós voltaremos aqui para Mateus. Marcos capítulo 25. Nós já lemos esse texto, eu quero só atentar. Marcos 5, 25. Como nós já lemos, né? Certa mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Versículo 27, que é o que eu quero chamar a atenção. Ela ouviu a fama de Jesus. Tem uma versão que diz, ela ouviu falar de Jesus. É interessante isso, amados. Se nós formos parar para pensar, por que ela só ouviu falar de Jesus? Porque a lei dizia o seguinte, ela, por causa daquela enfermidade, ela era proibida de andar nas ruas. Ela não tinha, né, liberdade de andar nas ruas, estar onde as pessoas estavam. Então, certamente, ela vivia isolada num lugar. Amém? A lei era tão séria que ela não podia ter contato nem mesmo com a sua própria família, com seu esposo, com seus filhos, se ela tinha que ficar isolada mesmo. Então, por isso que a Bíblia diz que ela ouviu falar, porque certamente relatos chegaram para ela. Relatos de um homem que estava andando pelos lugares e as pessoas eram curadas, os cegos estavam enxergando. Ela ouviu esses relatos desse homem que estava fazendo essas coisas extraordinárias. Ela não participou de nenhum culto onde Jesus estava ensinando ela. Oh, rapaz, que coisa maravilhosa. Não, ela só ouvia de longe. E mesmo tendo passado 12 anos, e diz a palavra, padecendo a mão de vários médicos. A Bíblia diz, eu quero agora que você vá para Mateus, é a mesma passagem. Mateus capítulo 9, versículo 19. Mateus 9, 19. Aleluia. Queridos, aprender a usar a nossa fé. Sabe? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas a Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra para procurar um coração que seja totalmente dele, para que ali ele possa mostrar o seu poder. O que é um coração totalmente dele? No contexto dessa passagem, fala de uma pessoa que confia,
que depende, que acredita no Senhor, porque essa passagem, o Senhor está falando, que eu estou citando para você lá de 2 Crônicas, o Senhor está, através do profeta, repreendendo a ação de um rei, que o rei estava em guerra, e no lugar dele confiar no Senhor, ele estava confiando em alianças que ele estava fazendo com outros reis. E o Senhor disse: você está confiando mais nessas alianças, essas alianças com outros reis, e acha que é isso que vai te sustentar, e acha que isso vai te livrar. Então, nesse momento o Senhor disse: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra para mostrar sua força, para mostrar-se forte, para aquele cujo coração é totalmente dele. O que é um coração totalmente dele? É uma pessoa que nunca erra, é uma pessoa perfeita. É? Não, não é isso. Nesse contexto, um coração totalmente dele é uma pessoa que confia totalmente no Senhor. Eu sei que Deus está comigo, e isso é suficiente. Amém? Aqui nessa passagem aqui, Mateus 9, versículo 19, a mesma passagem diz assim: e Jesus, levantando-se, o seguiu também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou nas vestes. Por quê? Versículo 21. O que é que ela fazia? Ela dizia consigo mesma. Ela dizia consigo mesma. Ela falava consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes, ficarei curado. Ela não dizia, talvez dê certo. Ela nem desenvolveu uma crença. Queridos, uma das piores coisas que as pessoas podem trazer como coisa ruim para suas próprias vidas é crenças erradas. É acreditar em coisas erradas. Amém? Uma crença é muito difícil de ser mudada. E às vezes as pessoas somente alteram as suas crenças em alguns aspectos quando coisas difíceis acontecem. É que elas vão parar para pensar. E elas vão dizer o seguinte: poxa, é onde elas vão mudar. Tem aquela frase onde muitas pessoas dizem, até acham que está na Bíblia, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, às vezes as pessoas elas têm um sistema de crença, elas acreditam em uma coisa e elas vão vivendo as suas vidas, e às vezes quando não tem mais o que fazer, elas, assim como foi o filho pródigo, né? Quando ele se viu comendo, desejando comer o alimento dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele: meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque no início ele disse: não, está tudo bem. Ele tinha uma crença, era errada, mas ele tinha. Ele acreditava que ele fazendo aquilo que ele fez, e daria tudo certo. Ele pediu a metade da herança do pai e disse: vai ser desse jeito, vai ser do meu jeito, eu vou arrebentar. Eu vou aplicar esse dinheiro, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. O pai. A crença, querido, a fé ela é poderosa quando você crê na forma certa, crê na palavra. Agora, se você desenvolve um sistema de crença, eu posso acreditar, eu posso desenvolver, eu não sei se nem por que eu estou entrando nisso. Mas tem pessoas que acreditam em disco voador e acreditam que eles vão ser abduzidos, e eles estão ali esperando um disco voador e vão morrer esperando. E vão se decepcionar porque não vai ter disco voador. O único disco voador que eles vão experimentar, infelizmente. Amém. Se aquelas imagens forem verdadeiras, né? Aquelas imagens, aquelas representações, é aquela foice-zona assim rodando, é um disco voador para ela. Na morte, né? Então, aquela foice-zona. Amém. Então, se eu acreditar que se eu me prostrar nessa cadeira, eu vou ser salvo, eu ser curado, eu posso fazer isso, eu posso desenvolver uma crença desse tipo. Mas não é porque eu acredito que vai ter poder ou que vai ter resultado. É como Paulo fala aos Coríntios: o ídolo não tem nada. Não tem poder, o ídolo não é nada, mas tem pessoas que adoram, idolatram coisas. Amém? Essa mulher, querido, ela dizia consigo mesma. Por quê? Porque tem horas que você tem que se levantar contra essa incredulidade que existe no coração. Porque eu e você,
não é? Todos nós, algumas pessoas em maiores, outras em menores proporções, mas todos nós somos bombardeados por pensamentos de dúvida, de questionamento. Todos nós somos assim. Todos nós. Não existe uma pessoa que não possa, sabe, por exemplo, uma pessoa que está enferma, sofrendo com uma doença, uma enfermidade muito séria, e alguém chega lá e diz assim: olha, Jesus levou tuas dores e enfermidades, deixa eu orar por você aqui que você vai ser curada. Ela ouviu momentos antes que o médico dizia o seguinte: olha, filha, essa doença ela é raríssima e só escapa aí 1 em 1 milhão. Então, ela ouviu de um médico, de um especialista, de um homem que estudou tanto, de um homem que passou anos se preparando, estudando, fazendo pós, não é? Fazendo tudo isso, e ele diz: olha, o diagnóstico é esse, não tem jeito, pode comprar o caixão. Ela ouviu. Aí chega outra pessoa, um crente, com a Bíblia na mão, ou sem a Bíblia, e hoje nem precisa mais de Bíblia, é só ligar o celular. Olha aqui o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz que Jesus levou suas dores e enfermidades, e eu vou orar por você, você vai ser curada. A pessoa, ela vai ficar com 2 diagnósticos, e nem sempre a palavra vai ser mais forte, porque você tem um relatório de um especialista, e você tem uma palavra. E se eu disser para você que a pessoa vai crer de todo o coração na palavra na primeira vez, não vai. Ela disse: tudo bem, eu creio, é a Bíblia, eu acredito, mas vamos orar. De repente, terminou a oração. Se Deus não intervir com um milagre, onde o sintoma, a doença desapareça totalmente, ela vai ter que se levantar em fé. E assim que essa mulher, a Bíblia diz que ela falava consigo mesma. O que ela estava fazendo? Combatendo, querido, todos os pensamentos de dúvida, de questionamento. E se eu e você não fizermos isso, para que a nossa fé possa operar na nossa vida, nada será feito. Você está entendendo? Às vezes o problema é esse: nós conhecemos até as promessas de Deus muito bem, até citamos de cor salteado. Está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Maravilha. Só que essa promessa, ou essa palavra que eu citei agora, ela precisa estar muito bem fundamentada no seu coração e no meu coração. E assim essa mulher, ela dizia consigo mesma: eu vou tocar nas vestes e ficarei curado. Por que ela disse: eu vou tocar nas vestes? Pelo menos eu não vejo Jesus em nenhum momento dizer o seguinte: gente, as minhas vestes têm poder, quem tocar na minha veste... Eu não vi nenhum versículo onde Jesus dizia que o poder estava na roupa dele, e na orla, logo na parte de baixo. Mas a questão é, ela fez alguma coisa. Ela lutou contra os sintomas, e principalmente o maior de todos os sintomas, que é aqui, ó. Porque o sintoma físico só desapareceu quando ela tocou nas vestes de Jesus. Mas ela lutou, ela se levantou contra esses pensamentos. Não tem mais jeito. 12 anos, você acha que os médicos... Quantos médicos você me passou na mão? Todos disseram a mesma coisa. E agora você vai acreditar num falatório que estão dizendo aí que tem um homem poderoso que está curando? Mas a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma. Ela dizia, ela não disse. Se a Bíblia tivesse dito assim, tivesse escrito que ela disse, então significava dizer que ela disse apenas uma vez. Mas ela dizia, então ela repetia aquilo: eu vou ser curado, eu vou tocar nas vestes, vai ser curado. Eu vou tocar, vai ser curado. Eu vou tocar, vai ser curado. Em nome de Jesus, vai ser curado. Oh, Pai, obrigado. Queridos, esse trabalhar é nosso. E quando ela toca nas vestes de Jesus, o poder sai só para ela. O poder sai de Jesus somente para ela. E Jesus diz: senti o poder, alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor,
Você está no meio de uma multidão. Todo mundo te aperta e você pergunta: quem me tocou? Jesus disse: eu senti que poder saiu de mim. E a mulher, a Bíblia diz que ela sentiu curando, o poder correndo por ela e curando. E ela chegou para Jesus e declarou toda a verdade. Falou tudo. Ou seja, tudo que nós lemos aqui, ó, Senhor, fui eu. É porque eu durante 12 anos, Senhor, eu venho sofrendo com hemorragia e tal. Eu já gastei tudo que eu tinha. Ela falou isso para Jesus. Jesus disse: filha, a tua fé salvou você. A tua fé operou isso que você está vivendo. Amém? Então, querido, o que eu e você precisamos na nossa vida? Em que lugar, em que área nós precisamos de uma intervenção de Deus, de um milagre acontecer? Use a sua fé. Fundamente a sua fé na palavra. Pegue a palavra de Deus. Ouça, busque, mas use a sua fé. Não fique somente lutando, tentando resolver de todas as formas. De todas as formas. Amém? Nós temos, querido, ao nosso favor, ao nosso dispor, o maior de todos os recursos que nós poderíamos ter, que é o Senhor, que é a sua palavra, os anjos do Senhor. Lá em Atos diz que Pedro foi preso, na verdade, deixa eu olhar aqui quanto tempo já estou. Já estou finalizando, mas diz em Atos que Tiago foi morto. Herodes passou a espada. Os judeus ficaram felizes demais, contentes. Aí ele pegou Pedro e trancou Pedro no cárcere. 4 escoltas de 4 soldados cada um, 16 soldados para guardar Pedro. 4. Né? Foi que o Pedro fez? Foi dormir. Eu pergunto, por uma intervenção de Deus, teria alguma forma de Pedro sair daquele lugar? Será que Pedro subornasse algum guarda, algum comandante, será que ele conseguiria sair daquele lugar? Será que ele conseguiria atrasar a sua morte de outra maneira, subornando, conversando? Eu tenho um guarda que é meu amigo, fala com o fulano, fala com o comandante, vai falando aí, intercede em meu favor. Será que ele conseguiria algum resultado? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, que a Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja estava orando. E o Senhor envia um anjo. E o sono onde Pedro estava era tão forte, tão pesado o sono, que ele andando e achando que estava sonhando ainda. Que o anjo teve que falar com ele: pega a sandália, pega a capa, não esquece, pega logo. Ele parece algumas pessoas quando acordam, estão acordando assim meio sono pesado. Amém, queridos? Aí eu pergunto, de que forma nós queremos viver? Se eu e você temos em nosso favor um Deus tão grande, um Deus que se propôs a estar conosco, a nos ajudar, a nos socorrer, enviou a sua palavra, a Bíblia diz em Salmo 107, enviou-lhes a sua palavra e os salvou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra do Senhor foi enviada para nós, a palavra não foi enviada para nenhum outro lugar, querido, para nós. Para quê? Para que nós conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Amém? Nós já temos ao nosso favor. Essa deve ser a nossa primeira fronte de ataque. A palavra, oração, declaração, fé na palavra, declaração. Se o Senhor levantar outras formas, outras maneiras de direcionar para você conversar com alguém, fulano, maravilha.
Mas não seja esse o nosso primeira atitude de tentar solucionar e resolver alguma coisa. Ah, meu Deus, eu não tenho trabalho, Senhor. Ah, Senhor, já sei, vou falar com o irmão. O irmão tem uma bênção, o irmão tem uma empresa. Que bom. Mas por que não botar o joelho no chão? Amém? E decidir confiar num Deus que está disponível 24 horas por dia para ouvir as nossas orações. Ah, esse negócio da justiça que não sai. Ah, essa doença que não resolve. Ah, são tantas situações, queridos. A questão é que muitas vezes nós investimos muito tempo, muito esforço para tentar resolver de outras formas. De duas, uma. Ou nós não confiamos como deveríamos na palavra, nós não acreditamos que ela realmente o que ela diz ser. Amém? Porque se nós acreditarmos no que essa palavra diz, como diz em Efésios, né? Nós já lemos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí nós muitas vezes nos alegramos tanto, fazemos uma festa com isso, mas o versículo termina, segundo o seu poder que opera em nós. Deus vai fazer na proporção que esse poder que opera em nós está em atividade, está em operação. Vai ter na mesma proporção. A capacidade e habilidade de Deus de agir vai ser proporcional ao que esse poder está em manifestação na nossa vida. Creia nesse poder, queridos. Creia nesse Deus maravilhoso. Creia nessa palavra. Nós temos, graças a Deus, uma infinidade de recursos, mas nenhum deles deve vir como prioridade na nossa vida, a não ser o Senhor e a sua palavra. Jesus disse, filha, a tua fé, a tua atitude de ficar crendo nessa possibilidade. Amém? A tua fé, ela produz muita coisa, querido. A tua fé, a nossa fé, ela pode produzir muita coisa na nossa vida. Ah, eu creio por quê? Não, porque eu acredito. Não, fé não é acreditar, fé é certeza. Fé é certeza. Fé não é acreditar em alguma coisa. A Bíblia diz que fé é certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que eu não vejo, mas eu estou convicto. Isso é fé, não é desejo, fé não é crença. Eu acredito que os anjos de Deus, eu acredito, não, isso tudo bem. Mas fé é convicção. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus, sabe, tem promessas maravilhosas para nós e elas vão se cumprir. Sim ou não? Amém. O que você espera em Deus? O que você espera em Deus? Existe uma palavra que te sustenta nisso? Existe uma promessa que te sustenta? Então veja isso acontecendo. Veja isso acontecendo, começa a usar a tua imaginação para ver isso acontecendo. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Eu sei que o tempo não me permite mais alongar. Mas nós temos, querido, tudo que nós precisamos. Nós não necessitamos de nada mais, nada menos do que essa palavra. A mulher, ela tinha uma dívida tão grande, o marido morreu, você sabe do que eu estou falando. O marido morreu, deixou uma dívida grande demais. E para pagar a dívida, os filhos serão vendidos. E ela chega para o profeta. Profeta, o que eu faço? Ele pergunta para ela, o que você tem na sua casa? Ah, tua serva tem só um pouquinho de azeite. É isso que vai precisar. É o que você tem, querido. Amém? Ah, tua serva tem apenas um pouco de azeite numa botija, então tá bom. Agora você vai fazer o seguinte, você vai na tua vizinhança, pede todo
quantidade de vasilha que você encontrar. Você fecha a porta. Só você e os teus filhos. Aleluia. E você começa a derramar o azeite. E vai enchendo e vai tirando, e vai enchendo e vai tirando, colocando à parte. A Bíblia diz que o azeite parou, não terminou. Porque se ela tivesse vasilha, ainda hoje ela estaria enchendo. Porque é infinito o suprimento. Agora, entenda. Perceba a atitude dela. Ela fez exatamente como foi orientada. Eu pergunto, será que pensamentos não vieram à mente dela? Rapaz, será que vai dar certo? Meu Deus do céu. Eu nunca vi na minha história, na minha vizinhança, na minha família, alguém fazer isso, pagar uma dívida. Eu só tenho um terço do meu pote de azeite. Só tenho um tercinho. Quantidade. Como assim? Já imaginou a confusão, a batalha nos pensamentos dela? Quando ela foi pedir ajuda às vasilhas das vizinhas, eu quero teus baldes, tuas panelas, tudo aí que tu tiver. Para que tu quer? É uma obra que eu vou fazer. Aí foi para outra vizinha do lado. Aí todo mundo arranjou tudo. Aí imaginou as perguntas? Não é? Aquela ruma de balde, ruma de bacia, chegando. Todo mundo. Querido, é aqui, ó. É aqui onde a batalha é travada. É aqui, ó. Amém? É aqui, é aqui. Fechou e foi enchendo, encheu. E o azeite parou. Quando ela viu tudo, foi lá com o profeta e disse: olha só o que aconteceu, o que Deus fez. Que bom. Vende, paga a dívida e viva do resto. Querido, Deus, Ele não precisa de grandes coisas. Não esquenta com isso. Só esteja totalmente aberto para fazer exatamente como foi orientado. Amém. A mesma coisa o profeta Elias, né? Acabou a água. Um corvo alimentando. Pensou um negócio desse? Acabou a água. Vai, eu mandei uma viúva lá em Sarepta que vai te alimentar. É interessante que a viúva nem sabia disso, né? Que quando o profeta chega lá, eu quero um pouco de comida. Bateu na porta errada, meu senhor. O que eu tenho só dá para fazer um bolo, eu vou comer com meu filho e acabou-se. E ele disse: vai, faz o que você está dizendo. Faz o bolo. Mas primeiro você vai trazer para mim. Como é que um profeta é ruim desse jeito, né, rapaz? Um assalto. O cara ainda diz que é um profeta de Deus, viu, Adailton? Que não anda em amor. Se ele fosse de Deus mesmo, ele iria multiplicar o azeite e ele não ia nem triscar, deixar lá todo para ela. Você está entendendo, querido, que muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus porque nós ficamos com o nosso próprio raciocínio, com a nossa própria lógica. Vai, faz o que você está dizendo. Faz o bolo, mas primeiro você traz para mim, porque assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Até o dia que Deus mandar chuva nesse lugar. E a Bíblia diz que ela foi e fez segundo a palavra do profeta. Às vezes, queridos, esse é o maior problema que nós temos na nossa vida. É quando todos nós sofremos com isso, todos nós. Diante de situações, nós temos o nosso próprio raciocínio, nosso próprio ponto de vista. E quando recebemos uma palavra, uma instrução do Senhor, a gente fica: será? Dúvidas vai vir para mim e para a sua vida. Mas cabe a mim e a você aceitá-las, deixar ela entrar, ao ponto de rejeitar a palavra. Amém, queridos? Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor, não, amados. Aleluia. Nós temos tudo o que precisamos. Porque nós já sabemos a fonte, onde é a nossa fonte. A nossa fonte. Deus pode usar várias formas, mas a nossa fonte só tem uma, é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Nós já temos tudo que precisamos. Amém. Nós já temos tudo que precisamos. Aleluia. Sabe qual é a nossa maior riqueza, nosso maior tesouro? É a fé que nós temos nessa palavra. Aleluia. Sabe por que Satanás ele quer tanto roubar a palavra da nossa vida? Porque se ele roubar a palavra, ele rouba. Porque a fé ela é fundamentada na palavra. Se ele roubou a palavra, aleluia. Amém, queridos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos orar para finalizar. Nós te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Esteja aberto, querido, você que está aqui nessa noite, esteja aberto para instruções do Senhor. Se você tem situações que você precisa uma intervenção, se você tem situações onde você precisa de uma direção, de uma intervenção de Deus, esteja aberto a isso. Você não precisa ficar carregando, puxando algo, não. Nós somos o povo de Deus. Nós vivemos em intervenções. Não se conforme com uma situação quando existe resposta, solução. Amém? Aleluia. Não aceite doença, não aceite dívida, não aceite nada. Ah, mas eu não tenho como pagar. Tudo bem, mas Deus ele abre portas. Deus faz maravilhas. Aleluia, só não queira ficar aí. Obrigado, Senhor. Eu sei de uma coisa, o Senhor ele tem tudo que nós precisamos. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, como somos felizes. Somos gratos ao Senhor por te servir, por pertencer à tua família, meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia, a tua palavra diz que aqueles que estão abrigados no esconderijo do Altíssimo, eles descansam. Ah, Senhor, tu és a nossa força, tu és a nossa segurança. A tua palavra diz, Senhor, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Obrigado, Pai, tudo vai bem, porque estando com o Senhor, tudo vai bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado, querido. Aleluia. Deus é Deus de conquista. Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você está disponível para obedecer às instruções do Senhor? Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. Se você fosse essa mulher que foi ao profeta e ela tinha a dívida, não poderia pagar. Se você recebesse a instrução que essa mulher recebeu para pegar vasilhas, você faria isso? Sabe que o milagre ele vai ser liberado através da tua fé, da tua obediência à palavra. Se você diz, Senhor, me abençoa, me ajuda, me abre uma porta, mas se você não está disponível para agir, para fazer o que a palavra te orienta, te ordena, te aconselha, nada vai acontecer. Aleluia. Que você possa perguntar a si mesmo, se fosse você no lugar desta mulher, se fosse você no lugar da mulher que recebeu o profeta Elias, a viúva, o que você faria? Você ficaria com a sua lógica ou com a palavra?
saiba de uma coisa, a decisão é nossa. E nós colheremos os resultados exatamente segundo as escolhas que fizermos. Se nós escolhermos ficar com o Senhor, ficar com a palavra, com a direção, assim como essas mulheres fizeram, ainda que fosse loucura, ainda que fosse totalmente algo de insano mesmo, mas eles conseguiram. Naamã, por um tempo, ele rejeitou a instrução do profeta, porque ele disse: lá nos rios da minha terra são muito melhores. As águas dos rios da minha cidade são limpas, aqui é um barreiro. Mas a instrução do profeta para Naamã é: vai ao rio Jordão e se banhe. Essa era a palavra. E ele ia perder a bênção por causa do seu raciocínio, da sua lógica. Mas ainda teve tempo de alguém falar com ele, e ele desceu as águas do rio. E ele obedeceu às instruções do profeta. E ele foi livre da lepra. A pergunta é: você está disponível para obedecer às instruções? A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Querido, você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você ouve. Aleluia. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você ouve. Aleluia. E se for preciso você fazer o que essa mulher fez, ela dizia consigo mesma, para quê? Para lutar contra esses pensamentos. Faça isso. Mas não se conforme com uma doença, não se conforme com uma situação, não se conforme com uma situação que não tem como mudar. Não aceite isso, porque Deus não tem nada disso para mim e para você. Deus tem provisão, Deus tem aumento, Deus tem cura, Deus tem promoção, Deus tem tudo de bom. Os pensamentos dele são melhores. Pai, obrigado, Senhor. Que nessa noite, Senhor, você nos ensine, que você nos abra os olhos, que você verdadeiramente possa nos ensinar a não estar conformado, não tomar a forma, não aceitar. Meu Deus, humanamente falando, nós somos muito limitados, mas nós servimos a um Deus que é ilimitado, Pai. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações. E nós te louvamos. Nós te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tudo que nós precisamos é isso. Amém. Segurança e firmeza nessa palavra. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Amém. Coloque em prática isso. Amém. Não saia daqui e esqueça de tudo. Aquilo que o Senhor tocou no seu coração, pega, agarra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.